Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos então para mais uma aula de saúde integral. Hoje eu trouxe um tema muito gostoso, gostoso de receber. Vocês já ouviram falar no shiatsu? O shiatsu é uma modalidade terapêutica dentro das terapias complementares. Então, eu trouxe, vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Para a gente falar com mais propriedade aqui, para não esquecer de, de falar os tópicos aqui que eu separei para vocês, ok? O shiatsu, ele é considerado uma terapia corporal. Essa terapia corporal, ela vem lá do Oriente. Então, a gente tem a origem do shiatsu como uma prática de massagem de origem japonesa. E a gente vai, sempre que eu trago para vocês os temas, né, e terapias milenares, a gente observa que os antigos, as primeiras civilizações, eles desenvolveram a medicina, os tratamentos, as terapias. E os gregos, persas e chineses já praticavam a massagem como uma arte espiritual, porque eles viam que, cuidando do corpo, também estava muito relacionado ao emocional, ao espiritual, né? Corpo e alma, como eles diziam. Então, a massagem pode ser essencial para o corpo e para a alma, porque ela vai trazer benefícios incríveis. Então, o shiatsu, ele não é considerado simplesmente uma massagem, mas sim uma terapia. E por ser uma terapia, um tratamento, eu trouxe bem esse tema, porque está dentro da saúde integral. Então, tudo aquilo que faça bem para os 4 pilares da saúde, que é a parte física, a parte mental, a parte emocional e a parte até mesmo espiritual, né? Porque transcende, o corpo traz muitas informações para a gente. Então, a gente tem que estar sempre observando esses pilares para que a gente tenha uma saúde completa. E, como eu falei, é uma terapia originada do Japão, porém, ela se baseia muito nos princípios da medicina tradicional chinesa. Então, a gente, voltando lá para as terapias que eu já trouxe para vocês de conhecimento, da reflexologia, né, da última aula foi sobre a iridologia, que usa muito a reflexologia, ou seja, regiões do corpo que estão sempre interligadas com outras regiões do corpo, que são, por exemplo, os meridianos energéticos, onde a gente tem muita informação nessas linhas invisíveis que correm o nosso corpo. A teoria dos 5 elementos, né? Então, a medicina tradicional chinesa usa muito conhecimento dos elementos como fogo, água, terra, ar e o éter, né? Que é essa parte mais invisível que a gente sente, mas nem sempre enxerga. E o objetivo maior do desenvolvimento dessa técnica é justamente proporcionar saúde. Então, não é tratar doenças, mas sim promover saúde. Porque a gente tem muito uma dicotomia, que a gente fala, uma separação, né, da medicina do Oriente com o Ocidente, a visão de saúde do Oriente com o Ocidente. Então, no Oriente, a visão é sempre de promover a saúde. Então, e no Ocidente, acaba sendo o contrário, é de tratar doença. Então, há uma diferença muito grande quando a gente trabalha na prevenção e na promoção de saúde,
do que a gente esperar adoecer para tratar a doença. Então, a visão aqui no Ocidente é muito de tratar doenças. Então, no Japão, na China, o que se observava? Que os terapeutas, aqueles que tratavam as pessoas, eles eram pagos para não deixar as pessoas adoecerem. Então, por isso eles desenvolveram muitas terapias para preventivas ou de promoção de saúde. Porque quando chegava a doença naquele determinado local, significava que eles não tinham conseguido, então, prevenir. Então, eles podiam até deixar de receber o salário ou aquele valor, porque ele não atingiu o objetivo, né? Ele não conseguiu manter aquela população daquele lugar saudável. Então, muda bastante a visão do Oriente com o Ocidente. E então eu só coloquei aí para ilustrar, né, a teoria dos 5 elementos aí que eu falei, ó, fogo, tem até ó, fogo, madeira, terra, água, metal. Em alguns a gente tem o éter, como eu falei. A noção do yin, do yang, né, que é aquela noção de energia masculina, energia feminina, do quente, do frio, do claro e do escuro, que é a ambiguidade que a gente vive nesse universo. Então, é muito importante porque a gente precisa realmente da atividade, do descanso, né, do sol, do dia e da noite, o equilíbrio entre eles. Então, a gente vai ter o entardecer, o anoitecer, o amanhecer também, porque a gente vai passar por todas essas fases, como um ciclo circadiano, né, que é da noite e do dia. Então, o nosso corpo ele vai funcionar com esses ciclos. Então, é observando a natureza, observando o nosso corpo, que a gente vai aprendendo a lidar com todas essas fases. Também, o shiatsu, ele vem do conhecimento também das terapias de massagem Tuiná, o Anima, o Doin, que é de origem chinesa. Então, o Tuiná também é uma terapia que se trabalha bastante com as mãos, né? Uma massagem, só que ela é um pouco mais forte, ela é um pouco mais vigorosa, ela realmente faz deslizamento de tecido, desmobilização do tecido, das fáscias musculares, como o Anima também vai trabalhar com as mãos também no corpo, em regiões do corpo, fazendo alongamentos, fazendo trações naquela musculatura, naquela face muscular, pegando os pontos dos meridianos também, tanto do Iná quanto a Anima. O Doin que também vai utilizar a pressão dos dedos em determinados lugares, só que o Doin, a diferença é que é fazer em si mesmo. Então, é quando a gente faz a massagem ou a compressão, né? A pressão com os dedos em determinadas regiões do corpo para o autotratamento. E aqui a gente vê os meridianos, que essas fotos vocês já viram várias vezes, né, nas modalidades terapêuticas que eu mostro para vocês, né, que são os canais energéticos do nosso corpo, que é o princípio que a acupuntura usa para fazer a ativação ou a sedação daqueles pontos que a gente tem no corpo, esses meridianos energéticos, ok? Então, o shiatsu, ele significa pressão com os dedos. Então, ele vai buscar esses pontos de pressão, procurando, né, onde há um desequilíbrio energético.
Então, como eu falei, vai ser basicamente usado pontos de acupuntura, então é importante que o terapeuta tenha, o ideal, né, é que ele tenha conhecimento, porque originariamente o shiatsu vem do conhecimento dos meridianos. E o que vai se procurar? É aquela energia estagnada, bloqueada por algum motivo. Pode ser um motivo mecânico, então postural, ou a pessoa está com uma inflamação local, então alguma ordem, uma desordem mecânica no corpo, um entorse, um mau jeito, e então vai se procurar onde tem aquele bloqueio. Pode ser um bloqueio emocional, então a pessoa pode ter uma tensão muscular por exemplo, por estresse, por ansiedade, por um desgosto, a pessoa está passando um problema mesmo emocional. Então, ela pode criar tensões no corpo dela. Ela pode criar bloqueios nesses corpos energéticos pelo vento perverso, né? Então, aí vai o conhecimento da medicina chinesa em saber o porquê aquele meridiano está comprometido. Então, por exemplo, pessoas que podem estar passando por momentos de rancor, de raiva, então elas podem bloquear a energia do fígado. Isso pode causar dores ou disfunções em tendões. Então, uma coisa vai levando a outra, então pode ser pelo estado emocional que ela vai ter dores no corpo, ou pode ser problemas realmente físicos, como as posturas, os entorses, os traumas diretos. Então tem esses dois componentes. E aí vai se observar que aquela região está com um bloqueio energético. Como? Vai fazer as perguntas, a anamnese, vai colher a história, né? Por que a pessoa está procurando o terapeuta, e também vai se fazer a avaliação corporal, vai fazer a avaliação local através de palpação, para sentir como estão esses tecidos musculares, a pele, tudo isso direitinho, para conseguir chegar na causa, que vai ajudar bastante a decidir qual o melhor local onde vai se trabalhar. Apesar de que o shiatsu trabalha o corpo como um todo, desde a cabeça até os pés. O objetivo é trabalhar todos os desbloqueios do corpo. Pode ser que possa se dar ênfase em alguma outra região que a pessoa tenha uma queixa maior, mas sempre vai se olhar o ser como um todo, lembra? As terapias integrativas, elas olham sempre o ser como um todo, não um pedaço. Então, eu estou com uma dor no trapézio, no ombro do lado direito. Não vai se tratar só o lado direito daquele corpo, vai se tratar o todo daquele corpo, para se chegar o que é a causa. Que às vezes a causa não está local, ela pode estar em outra, distante dali, na parte física, ou até mesmo emocional. Então, a massagem, essa terapia, o objetivo vai ser de que essa energia circule pelo corpo inteiro. Ok? Bom, para a medicina oriental, então, o shiatsu influencia diretamente no sistema circulatório, no sistema nervoso e no sistema imunológico, sempre, né? Porque vai trabalhar a parte do sistema linfático, onde a gente tem os nossos glóbulos brancos, onde a gente tem os linfócitos, onde a gente tem o sistema de defesa do corpo, onde
são retiradas o nosso lixo, né, as toxinas do corpo. Então, se trabalhar na parte circulatória, vai trabalhar bastante o sistema imunológico. No sistema nervoso, porque, né, entre a nossa musculatura, abaixo da nossa pele, a gente tem uma inervação. Então, se a gente tem bloqueio muscular, quando a pessoa fala, eu tô com uma tensão tão grande que tá encaroçado, né? Então, aqueles pontos, aqueles nós que estão ali dificultando a circulação e a circulação nervosa e a circulação sanguínea. Quando se mobiliza quando eu falo mobilizar, é mexer, né? Movimentar aquela determinada região, você vai ter ali um fluxo sanguíneo liberado, vai chegar nessa região substâncias anti-inflamatórias, endorfinas, que vão diminuir a dor ou sedar. Então, a gente vai tendo os benefícios com toda essa movimentação. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, por isso que é uma terapia de corpo e alma, né, espiritual, porque você vai ter um relaxamento mental, um relaxamento emocional. Então, aí só é uma ilustração dos pontos, dos meridianos, aí onde pode ser feita a compressão, com os dedos, com os ossos aqui da mão, pode-se usar cotovelo, ou até mesmo o recurso de um bastãozinho, de bolinhas para estimular também. Aí, do lado, essa outra imagem aí da fita verde e vermelha é mais didática, né? Isso aí é usado em aulas de terapias corporais, ou de shiatsu, tuiná, o ânima, para didaticamente a gente visualizar como seria os meridianos passando aí, o meridiano da bexiga, do pulmão, então, de acordo com o mapa, para ficar didaticamente melhor na hora, perdão, do aprendizado. Desculpa. Então, como funciona o shiatsu? Quem pratica o shiatsu, ele é curso livre. Então, qualquer pessoa que queira se dedicar a estudar, a atender pessoas para ajudar a pessoa a um tratamento, pode fazer um curso de shiatsu, ok? O ideal realmente é que a pessoa goste muito de estudar, porque afinal de contas vai estar ali com uma pessoa que está desprovida de saúde, né? Como aqui no Ocidente a gente vai buscar muito o terapeuta quando já está com sintomas e às vezes já está com aquele sintoma crônico. Então, o ideal é que se busque um profissional que realmente tenha uma formação. Tem várias escolas aí de shiatsu, uma formação e que se dedique a estudar bastante, porque é muito importante que se tenha conhecimento, o mínimo, né, de conhecimento da medicina tradicional chinesa. Para sempre a gente, como eu falei, olhar o indivíduo como um todo, porque uma visão curta de que a pessoa vai chegar lá com dor na lombar, que a gente chama lombalgia, e a pessoa vai fazer só massagem local, né? Não é isso a intenção do shiatsu. Por quê? Porque é uma terapia corporal, não é simples massagem para relaxamento. Ela tem um foco específico. O que avalia? Exatamente. A pessoa, o terapeuta, né, de shiatsu, o que ele tem que avaliar? Ele vai avaliar a pessoa como um todo, o estado emocional, o estado físico, o estado local, né, da pele da pessoa, né? Lembrando que o shiatsu não precisa estar com o corpo nu,
né? Ou sem roupa, desnudo, não há necessidade, porque como vai trabalhar com a compressão, vai trabalhar também com amassamento, com percussão, vai sim trabalhar, mas não necessariamente que esse corpo precisa estar sem a roupa, tá? Pode ser sim trabalhado, aliás, né? Eles costumam, os orientais, a fazer as massagens mesmo com a roupa, nessas modalidades terapêuticas. E então pode ser feito com a roupa, só que na anamnese, na conversa, é importante que se pergunte, né? Então, você tem algumas contraindicações, que a gente vai ver mais para frente, mas é importante a pessoa perguntar, fazer uma anamnese para ver se realmente não vai ter nenhuma contraindicação. E no caso do corpo da pessoa, por baixo da roupa, ela não pode ter nenhuma ferida aberta, nenhuma não pode estar com febre, então a gente vai ver as contraindicações. Então é importante essa avaliação, palpando a região, né, que a pessoa vai falar que está com dor, vendo como surgiu, há quanto tempo, tudo isso também para fazer um acompanhamento do tratamento, a evolução desse tratamento ao longo das sessões, né? A gente tem o antes e o depois. Quanto tempo demora uma sessão? Normalmente, como é uma sessão completa, né? Ou seja, vai trabalhar o corpo inteiro, no mínimo, uma sessão de shiatsu, no mínimo, ela dura 1 hora, tá? Para uma boa sessão, onde vai se fazer lá, desde o couro cabeludo até a ponta do pé da pessoa, frente e verso, né? Então, a pessoa vai deitar de barriga para baixo, depois de barriga para cima, e aí vai se trabalhar todo esse corpo. Então, para que isso aconteça, no mínimo 1 hora de uma sessão completa aí do shiatsu. A frequência pode ser 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias, 1 vez por mês que seja, mas vai depender do estado em que a pessoa chegar no consultório. Se ela vai precisar de sessões com uma frequência maior, se ela tiver numa condição aguda, se ela tiver numa condição crônica, então é importante que faça essa avaliação e chegue-se ali num consenso de quantas vezes vai se fazer. Então, se a pessoa chega num estado de muita dor, então o ideal é que faça-se uma frequência maior e depois pode ir espaçando. Isso daí. E a pessoa que vai usar o shiatsu realmente para não adoecer, então vai trabalhar com a promoção de saúde do corpo, melhorando todo o bem-estar geral, mantendo a circulação nervosa, sanguínea e imunológica, então sem chegar na condição de doença, evitar as condições de doença, ela pode fazer as sessões 1 vez no mês, por exemplo, uma manutenção a cada 15 dias, ou no mínimo 1 vez no mês fazer uma sessão completa de shiatsu, que seria o melhor dos mundos, ok? Então, os benefícios, né? O shiatsu, ele, como eu falei lá, quando vai se mobilizar esses tecidos, esses meridianos do corpo, vai se ativar essa energia que pode estar bloqueada, então ela pode estar retesada, estagnada naquela região. Você vai ter a liberação de neurotransmissores, como a serotonina, a endorfina, então vai promover um estado de relaxamento, bem-estar e analgesia, né? Porque a endorfina é o nosso analgésico natural, que a gente consegue, através de massagem, de meditação, a gente consegue liberar situações de prazer, algumas comidas, a gente consegue liberar a endorfina.
No caso desses benefícios que vão trazer o bem-estar, vai ajudar, por exemplo, pessoas que estão em tratamentos de dores crônicas com alopatia, com a medicina tradicional. Por quê? Porque as terapias complementares, o próprio nome diz, terapia complementar. Então, ninguém tem que deixar de fazer outra coisa. Vai ser um coadjuvante em qualquer tratamento. Então, uma pessoa que está fazendo um tratamento com o médico ou outras terapias complementares, elas podem se somar, né? O benefício delas vão se somando. Então, a gente tem relaxamento muscular, por causa dos movimentos realizados, que vão relaxando, aliviando as dores. Então, e o pessoal do esporte usa muitos atletas, né, porque tem alta performance, eles requerem muita tensão muscular por conta do overuse, que a gente fala, o uso excessivo daquela musculatura, então eles se beneficiam muito usando o shiatsu. Lembrei agora o que eu ia falar. Quando a gente faz a avaliação daquele tecido muscular, a gente observa se aquela musculatura ela está tensa ou se ela está sem energia. Então, a gente encontra uma condição de flacidez naquela região. O tônus muscular, ele está fraco. E tem tônus muscular, tensão, por exemplo. Então, aqui o trapézio, né? A maioria das vezes a gente acumula muita tensão nessa região, a gente aperta, a gente já sente o tônus muscular tenso. E tem pessoas que elas estão, principalmente quem está muito gripadinho, quem está muito emocionalmente fragilizado, às vezes você vai pegar nessa região, o tônus muscular está flácido, está fraco, não tem tônus naquela região. Então, está faltando energia. Então, a gente tonifica essa região que está sem energia, aquela musculatura que está flácida ali. Então, é diferente de flacidez de pele, né? É o tônus muscular. A rigidez é quando você tem rígido, não é rígido, é rígido, saudável. Agora, é aquela pessoa que está com aquele tônus baixo, sem energia, você olha para a pessoa, você pega naquela musculatura, parece uma gelatina. Então, a gente tem que fazer movimentos ali de tonificação, dar energia para aquela musculatura, fazer energia naquele sistema correr de forma fluida. Então, a gente tem que fazer movimentos de tonificação. Agora, quando a pessoa está muito tenso, tem muito tônus, tá aí rígido, aquele músculo está rígido, não rígido, né? Não está saudável, aí tem que fazer manobras de sedação. Então, sedar aquela musculatura, relaxar, para o sangue passar ali, fluir para a parte nervosa, para a parte linfática. A flora intestinal, né, vai ajudar bastante, porque essa massagem também vai mobilizar todo o sistema linfático e muscular, então vai ajudar os pontos energéticos que correspondem aos órgãos internos, vão influenciar nisso durante a massagem. Então, vai promover a autocura do corpo, ou seja, vai dar recursos para esse corpo lidar com tudo que tem disfuncional no corpo, né? A gente sempre vai trabalhar dando recurso para o corpo se curar, né? Ninguém cura ninguém, a gente cura a gente mesmo. Como eu falei, da circulação linfática, extremamente importante, então a gente tira a toxina do corpo e promove, então, o nosso sistema imune funcionar. Vai liberar líquido, então vai melhorar a retenção de líquido. A circulação sanguínea vai chegar mais oxigênio, nutriente em todos os tecidos do corpo. Aliviar a tensão física e emocional. Quem é que não gosta de uma massagem, né? Porque o toque é muito favorável
o toque para essa liberação de neurotransmissores, a ocitocina, lembra? O que é o hormônio do abraço, do aconchego. Então, a gente está sentindo muita falta dos abraços. Então, o abraço, o conviver, o toque das pessoas que a gente ama, que estão distantes. Então, é extremamente saudável para a gente manter toque, a não ser algumas pessoas que têm dificuldades por outros problemas, mas a maioria, a grande maioria das pessoas gostam de ser tocadas com carinho, com acolhimento, com afeto. E o shiatsu, ele vai promover isso também para as pessoas. Então, nesse tempo em que não se pode abraçar muitas pessoas, às vezes você ir num terapeuta que vai ter todos os cuidados ali, mas vai tocar você e de uma forma terapêutica, vai acolher até mesmo a sua história, é um benefício como recurso de aumento da imunidade, né, numa época que a gente está muito precisando. Né? Então, fica a dica aí para vocês. Então, a gente observa que melhora o humor, né? Como eu falei, a ocitocina, endorfina, dopamina, serotonina, né? Todos esses neurotransmissores aí. Então, vai promover um acolhimento emocional da pessoa. E para quem não está podendo conversar muito, trocar muitas conversas com um grande número de pessoas, às vezes são recursos que a gente tem que vão, até mesmo ali no terapeuta, quando a gente está ali fazendo a massagem e a pessoa quer conversar, a gente está dando apoio e ajudando, às vezes, a pessoa a ter uma visão de mundo que, às vezes, sozinha ali ela não conseguiria. Então, não é só uma terapia corporal, né? É uma terapia emocional mesmo, quando a gente pega um bom terapeuta também, né? Bom, a contraindicação, no caso do shiatsu, é febre. Né? Toda atividade que gaste energia não é indicado para quando está com febre. Está com febre, tem que ficar quietinho no lugar, porque o corpo está tentando lutar ali, tá tendo uma batalha e a gente precisa guardar energia para o corpo. Então, febre, as doenças infecciosas, né? Então, as doenças em que você pode aumentar a atividade metabólica do corpo e isso vai piorar a condição da infecção no corpo, né? Porque você, como eu falei, febre, por exemplo, é um sistema de alerta. Então, a gente não vai querer aguçar uma coisa que está correndo ali pelo corpo que a gente nem sabe o que é. E aí, se a gente começa a mobilizar tecido, uma bactéria que pode estar numa região, ou uma inflamação que pode estar numa região, ou uma infecção, no caso a inflamação não, mas a infecção local, você pode liberar ela para aquele sistema ativando de forma prejudicial. Então, doenças infecciosas, a gente não vai mexer numa região que está infeccionada, que a gente não quer alastrar aquela infecção, ok? Doenças contagiosas, lógico, né? Também por causa do terapeuta, então a gente não vai atender pessoas com as doenças contagiosas. Suspeitas de fratura naquela região, então quando a pessoa está com muita dor, então ela caiu e vai para fazer shiatsu. Primeiro tem que se descartar qualquer suspeita de fratura naquela região, porque não vai mobilizar uma região que pode estar com uma fratura, uma fissura. No caso das tromboses também, então super contraindicado, a pessoa que tem às vezes uma dor na batata da perna, sem um motivo aparente, não ficou em cima de uma escada, não fez uma atividade
que forçou muito a panturrilha, por exemplo, e aí do dia para a noite ela tem uma dor. Primeiro tem que se descartar uma suspeita de uma trombose, por exemplo. Por quê? Na hora que vai mobilizar esse tecido, pode acontecer de liberar um trombo, ok? Lesões de pele, lógico, se a pele estiver machucada, queimada, sem pele, sem proteção, não vai mobilizar aquela parte do corpo, né, daquele tecido. O câncer também, então tem que ver se a pessoa está fazendo quimioterapia, se ela está liberada, se não tem restrição, né? Então, no caso do câncer, também tem que se tomar bastante cuidado, assim como a gestante. Então, gestante, normalmente, a gente não atende nos primeiros 3 meses, né? Para muitas terapias corporais, a gente não faz em gestantes nos primeiros 3 meses. Normalmente, a gente pede para o médico liberar a paciente, falando que não tem restrição nenhuma, não tem perigo. Aí, a partir do 4º mês, a gente faz as terapias corporais. Então, sempre é muito conversado isso, né? Vai depender bastante da terapia corporal que a gente está fazendo, do estado da gestante, tudo isso tem que ser observado. Por isso que tem que ser um profissional capacitado, habilitado para as terapias corporais, ok? Que eu me lembre mais isso mesmo. E modalidades, né? Quais as modalidades do shiatsu? Então, o que vocês estão bastante acostumados a ver por aí, por exemplo, hoje no shopping, são o Shiatsu Express, né? O Shiatsu Express que a gente conhece aí como Quick Massage, massagem rápida. É Shiatsu, tá? Só que é o Shiatsu rápido. Essa modalidade, ela foi desenvolvida pela a Keiko. Ela foi para os Estados Unidos e lá ela conheceu o Shiatsu. E aí ela teve, o celular está falando sozinho, fica me escutando aqui. E aí ela conheceu o shiatsu nos Estados Unidos e ela acabou trazendo essa ideia para o Brasil. Na verdade, ela pensou no executivos, muito estresse, né? E tem pouco tempo para se cuidar, e aí ela pensou em fazer um shiatsu mais rápido, em alguns pontos específicos, e para quem trabalha muito com computador, a região do tronco, braços, né? Cabeça e tronco e membros superiores, é mais fácil a gente fazer o shiatsu na cadeira. Então, o quick massage, o shiatsu na cadeira, normalmente a gente leva aí no mínimo 15 minutos para fazer uma sessão. Então, pode ser de 15 a 30 minutos na cadeira. E é o shiatsu, tá? Tem esses shiatsus, o tradicional, o clássico, ele é feito no chão, ou na esteira, ou em macas baixinhas, como aqui o pessoal aqui está fazendo, ó, todo mundo aí no chão. É que nós do Ocidente não aguentamos ficar, né, nessa posição de agachado muito tempo, curvado, como os orientais estão mais acostumados desde pequenininho. Então, a gente acaba adaptando, colocando maca mais alta, mas ele pode ser feito, sim, na esteira, no chão, nas macas. E os toques, né, normalmente são feitos do shiatsu clássico com as mãos. Então, faz-se sempre com os dedos, os polegares, onde a gente tem mais firmeza para pegar os pontos de acompressão. E então é todo feito com os dedos e com a mão e com a borda da mão. Isso é o shiatsu clássico. O moderno, como aí da cadeira, aí começa a se colocar mais
alongamentos, tracionamentos. Então, começa as modalidades com o cotovelo, com os pés. Então, aqui a gente tem a pessoa pisando aqui em cima, né, das costas. Então, lógico que isso tem que ser visto, o peso do terapeuta, o peso da pessoa, né, a estrutura óssea, muscular da pessoa, mas tem sim essa modalidade, até mesmo porque pessoas que não têm braços, por exemplo, não têm mãos, que quer se tornar um terapeuta, ele pode ser um terapeuta usando os pés dele, né? Então, é possível também para uma pessoa que não tem os braços ou as mãos ser um terapeuta usando os pés. Então, existe essa modalidade, ou o cotovelo, em regiões que você tem que fazer uma mobilização maior, a compressão naquela região. Então, às vezes, a gente tem que usar mesmo o cotovelo, a alavanca, o corpo, né? Para conseguir mobilizar aquele tecido que é extremamente tenso. E aí a gente tem o Vatsu, que é o shiatsu na água, tá? Então, hospitais como o Einstein, grandes serviços de fisioterapia têm o Vatsu, né? Grandes clínicas, tá? Tem o Vatsu, que é o shiatsu dentro da água, fazendo essa mobilização, esse alongamento, mobilização de articulação, sem o peso do corpo, né? Então, para gestante, para criança, pessoas que tiveram doenças neurológicas, né? AVCs, hemiplegias, paralisia cerebral. Então, é muito bacana essa modalidade de usar o shiatsu dentro da água, né? Até mesmo para pessoas que tiveram lesão ou cirurgia, que não podem, determinadas posturas não aguentam muito tempo ficarem deitadas numa maca ou se movimentar na maca, por exemplo, de barriga para cima, para baixo. Na água a gente tem essa vantagem, né, de diminuir o peso corpóreo, né? Então a gente consegue manipular o paciente para lá e para cá, e aí tem o relaxamento da água, que é quentinha, todo o local, né? Calmo, não vai ser num lugar onde vai ter bastante gente, então isso vai proporcionar um relaxamento físico e mental para a pessoa. Então, o shiatsu tem muitos benefícios, se bem orientado, se bem feito, com um profissional, em um lugar bacana, ok? Bom, gente, então era essa modalidade que vocês escutam falar, mas às vezes não sabem a importância que tem um shiatsu, que é uma terapia, não é uma massagem, não é uma modalidade de massagem qualquer, ela tem um objetivo específico, ela tem que se ter conhecimento para manipular, para mobilizar os tecidos do corpo, para realmente trabalhar objetivos específicos dentro dessa terapia que é o shiatsu, ok? Então, eu espero ter contribuído aí com um pouquinho mais de conhecimento, com coisas que realmente trazem o benefício de saúde física, emocional, mental, energética, espiritual para a gente, ok? Então, massagem cura a tristeza, melhora o humor, aquece o corpo, e alivia qualquer dor, né? Então, depende realmente da técnica e das mãos dos terapeutas, vai se conseguir uma sedação naquela região, uma analgesia e o restabelecimento energético e da saúde do local e do corpo como um todo. Tá bom, meus queridos? Então, espero que vocês estejam bem e que vocês possam encontrar terapeutas e lugares bacanas para vocês fazerem o shiatsu, tá bom? Beijo grande do coração e vamos torcer para em breve estarmos juntos, ok? Vou deixar então de compartilhar aqui com vocês. Vou pausar. E
e mandassem um beijo olhando bem dentro dos olhos de vocês e mandando boas vibrações para o coração de vocês, tá bom? Fiquem todos com a paz de Deus.